Nós estamos vivendo em democracia, são democracias televisivas, de redes sociais. A gente entende o jogo. Só que, às vezes, você tem que criar uma via, né? Que é uma via em que você, claro, você continua a falar com o seu eleitorado, com aqueles que tradicionalmente te apoiam, mas você cria os canais importantes também para resolver problemas concretos que também são fundamentais para os seus próprios interesses políticos, porque estão operando sobre uma base econômica, né? Eu tenho muitos amigos brasileiros que trabalham nos Estados Unidos em funções importantes ou governamentais. Todos eles me contavam, falaram assim, olha, a gente quer fazer alguma coisa, mas não chega uma instrução de Brasília. Eu tô até sem um instrumental para poder tentar resolver o problema. Como eu mencionei para vocês, nas próximas semanas vai ser concluído o processo lá da seção 301, que potencialmente trará retaliações econômicas ao Brasil. O que era de se esperar? Bom, por exemplo, o presidente da República vai ter uma atuação mais protagônica em tentar resolver esse problema. Falou-se, por exemplo, há uma época que haveria uma visita a Washington. Isso não parece mais estar no horóscopo, tá certo? Saiu. Por quê? Porque tem uma outra lógica que está prevalecendo, que é preciso me aferrar ao poder de qualquer maneira. É, o cenário eleitoral chegando, não posso ter uma conversa com um desafeto político nesse Exato, momento. exato. É uma pena, é uma pena. Aproveitando Aí, que desculpa, pode falar, e, por favor. e tem outra. Eu não sei se vocês já perceberam, mas tem uma guerra no coração da Europa, que é o mais grave conflito desde o final da Segunda Guerra Mundial na Ucrânia. E você está com a temperatura. Você tem o maior nível de eletricidade no ar no Oriente Médio desde os anos 70. Tudo isso vai colocar o presidente dos Estados Unidos numa posição muito difícil. Está colocando o presidente dos Estados Unidos muito difícil. Então, é de supor que eles também vão procurar outras plataformas em que eles possam criar uma espécie de vazão de notícias. Eu estou vencendo nessa frente aqui. A gente não quer ser burro de piranha, tá certo? Eu não quero. Eu não quero ser a pessoa que vai ter que atravessar a rua para escorregar numa casca de banana. Não, temos que evitar problemas. Eu queria até aproveitar esse gancho que você trouxe para a sessão 301 para didaticamente colocar para o grande público, né, o que é e quais são as consequências desse ponto. Então, Ricardo, os Estados Unidos têm uma governança em temas comerciais que é razoavelmente difusa, né? Então, por exemplo, em condições normais de temperatura e pressão, quem desenha a política comercial dos Estados Unidos é o Congresso americano, né? É o Congresso americano que oferece ao executivo, que oferece à Casa Branca, um instrumento chamado Trade Promotion Authority, né? Autoridade para promoção comercial. E aí, com base nos parâmetros que estão ali estabelecidos, o executivo americano, o presidente americano, pega isso e ele vai negociar um acordo. Quem é que negocia esse acordo? É uma vertical, né, da administração americana chamada USTR, Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, que em geral é uma figura política muito sênior, muito importante, com status de ministro. Tá? Esse sujeito aqui. Quando você tem aquele discurso do Estado da União, né, do State of the Union, entra o presidente no Congresso, vão entrando todos os ministros, está lá o USTR junto, lá, ele é um sujeito super importante. Quais são as funções desse cargo? Negociar acordos comerciais. Dois, velar, né, pelo cumprimento daquilo que foi acordado e, eventualmente, abrir investigações, exames sobre práticas desleais de comércio. Tá? Bom, uma vez, vamos supor, aí você negociou o acordo tá rolando, né? Tá tudo. Quem é que promove comercialmente, ou quem é que desempenha o papel de ajuda, auxílio, suporte à promoção das exportações americanas, por exemplo? É o Departamento de Comércio. Seria o equivalente, mais ou menos, ao nosso Ministério de Indústria e Comércio aqui. São eles que vão ajudar as empresas americanas a conquistar mercados externos. Por exemplo, se você for aqui, um dos maiores consulados que os Estados Unidos têm no mundo, que é o consulado em São Paulo, você tem um pilar de pessoas que respondem mais diretamente ao Departamento de Estado, né, que seria o equivalente ao nosso Ministério das Relações Exteriores, e você tem um outro tipo de profissional que responde ao Departamento de Comércio. Então, o cotidiano desses primeiros aqui é o quê? Emissão de vistos, exame de passaportes, ajuda a cidadãos norte-americanos, eventualmente ajudar
alguém da embaixada americana que está em São Paulo. Essa é a função, temas mais de política externa. E os outros, política comercial, bom, se uma empresa brasileira quer montar um negócio em São Paulo, quanto é que vai ter que pagar de imposto, qual é a licença que tem que se obter, sabe, esse tipo de coisa. Essa é a governança americana, né? Então, o que está acontecendo agora? Em 2 de abril, o presidente Trump lançou mão de uma ferramenta de natureza emergencial para aplicar tarifas a praticamente todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. Foi naquele momento que nos jardins da Casa Branca, né, ele estava lá com uma tabela de percentuais, com uma lista de países, é 10% para esse, 25% para o outro, tal. Nós ali do Brasil saímos com 10% desse dia. Só que aí você tem uma situação em julho, mais especificamente no dia 9 de julho, que é a emissão de uma carta em que o presidente Trump acrescenta mais 40% de impostos sobre os 10%, chega a mencionar o processo indevido, né, contra o presidente Bolsonaro, fala de outras razões. Então, ele lança esses 10 mais 40%, e dali a uns 3 ou 4 dias, o USTR, ou seja, o Escritório do Representante Comercial, começa uma investigação formal com base nessa seção 301, que é de práticas desleais, né? E menciona algumas das áreas. Então, por exemplo, tem agroetanol, até o PIX está ali. Eu ia falar do PIX. PIX, tem alguns itens de política industrial que estão mencionados aí. É uma investigação abrangente. Aí o USTR abre um período de oitivas, né? Se eu não me engano, a primeira oitiva aconteceu em setembro do ano passado, e o USTR tem de 6 a 12 meses um período para concluir essas investigações. E aí, dependendo do resultado dessas investigações, aplicam-se ou não aplicam-se novas tarifas ou sanções ao país que está sendo investigado, né? Então, veja, o potencial para sair dessa investigação algo que seja prejudicial aos interesses exportadores brasileiros é considerável. É considerável. Por várias razões. Uma delas é que é o seguinte: no início desse ano, a Corte Suprema americana derrubou, né, julgou inconstitucional a permanência daquelas tarifas aplicadas em 2 de abril.